Bom dia novamente, a partir de agora, então, estamos gravando, ok? Eu já dei início aos nossos estudos, então eu vou novamente voltar para o compartilhamento da tela aqui. Então, nós estamos aqui, na nossa live de Química, estudando os gases e também termoquímica. Então, falávamos, então, que eu tenho um modelo, que é o gás ideal. Falamos também que nós temos como variáveis de estado pressão, volume e temperatura, sendo que pressão em atm em milímetros de mercúrio, temperatura em Kelvin, e o volume em ml ou litro, lembrando que também tem as unidades cúbicas, centímetro cúbico equivale a ml, decímetro cúbico equivale a litro. Bom, então tá. Agora, também falamos na equação geral dos gases, e aí eu peço para que você não se esqueça dessa formulinha aqui, porque dessa formulazinha aqui, se você se lembrar dela, você pode, dessa formulinha aqui saem as outras, né, as formas de transformações gasosas, ok? Então, eu vou só apagar aqui novamente, para dar mais espaço para a gente escrever aqui. Bom, então aqui eu posso falar em transformação gasosa. Errei. Certinho. Então, as transformações gasosas, elas acontecem da seguinte maneira. Se, por exemplo, então, acompanha comigo aqui a equação geral, tá? Por isso que eu disse que é importante você entender a equação geral, porque dela saem as outras formas. Se eu mantiver a temperatura constante, então, a temperatura constante, eu tiro a temperatura aqui, e aí eu fico só com pressão e volume. Pressão inicial vezes volume inicial é igual a pressão final vezes volume final. Então, aqui a temperatura é uma constante, e essa transformação aqui será a transformação isotérmica. Só vai desculpando aí que a minha habilidade para escrever nesse negócio aqui não está 100% ainda, mas a gente está fazendo o possível. Já se eu verifico aqui a pressão sendo constante, então, se eu verifico a pressão sendo constante, então eu vou circular aqui, ó, pressão vai ser constante, então tira a pressão daqui, fica só volume e temperatura. Então aqui, Professor, oi? não tô vendo a tela, velho. Não tô vendo a tela. Ninguém tá vendo a tela? Eu tô vendo. Eu tô vendo. Tipo, tá aparecendo assim, que você, tipo, depois que você acertou de um cara. Procura outra conta do professor, porque normalmente quando eles compartilham a tela, tem duas contas. Eu tô transmitindo aqui, às vezes, não sei, se você quiser sair da sala e entrar de novo, pode ser que resolva o problema também. Então, vamos lá. Agora eu tô falando aqui. Voltou? Então, vamos lá. Aqui agora eu tô falando ó, que a pressão é constante. Se a pressão é constante, eu vou ter uma transformação isobárica. Agora, se eu verifico o volume sendo constante, então vou tirar o volume aqui da minha fórmula. Então, quando eu tiro o volume da minha fórmula, ele sendo constante, ó, sobra pressão e temperatura, então PI sobre TI, PF sobre VF. Aqui eu tenho volume sendo uma constante, então aqui eu tenho a transformação isocórica ou isovolumétrica. Ok? Então, é importante lembrar dessa equação geral, porque essa equação geral dela você consegue chegar em todas as outras formas, tá? Bom, falando um pouquinho da equação de Clapeyron. Quando eu falo na equação geral, perceba
que eu estou trabalhando apenas com pressão, com volume e com temperatura. Estou apenas trocando as condições que esses gases estão submetidos. Agora, quando eu falo equação de Clapeyron, entra aqui, ó, o número de mols, que é o Nzinho. Então, entra mais uma outra grandeza aqui, que é o número de mols. Ok? Agora, lembra que eu te falei que a pressão ela pode ser dada em ATM, e quando a pressão é dada em ATM, o meu R, que é a constante geral, vale 0,082. Quando a minha pressão é dada em milímetros de mercúrio, eu tenho R valendo 62,3. Ok? Então, eu não posso esquecer esses valores aí, tá? Geralmente a questão fornece esses valores de R, mas pelo menos esses dois valores de R aí, que é para pressão em ATM e para milímetros de mercúrio, a gente tem uma certa obrigação de saber, tá? Se o cara não fornecer, é da nossa obrigação saber. Bom, e para finalizar essa nossa revisão de gases, eu posso também falar com você sobre, deixa eu só apagar aqui para dar mais espaço, posso falar também sobre a CNTP. A CNTP é o quê? Condições normais de temperatura e pressão, onde a temperatura vale 0 graus Celsius e a pressão é aquela pressão a nível do mar, que é 1 atm. Toda vez que eu tiver nessas condições normais de temperatura e pressão, eu preciso lembrar que 1 mol de gás ocupa 22,4 litros, tá? Preciso memorizar esse dado aí. Belezinha? Pessoal, estão gostando desse recurso de escrever na tela? Acha legal? Acha que é viável a gente continuar assim ou não? Sim, Tá maneiro. Tá bom, tá bom. tá top. Pode crer, velho. É nóis. Então, vamos lá. Eu separei aqui exercícios para a gente estar verificando, tá? Então, acompanha comigo esse exercício aí. Deixa eu trocar aqui de caneta. Bom, a cada 10 metros de profundidade, a pressão sobre um mergulhador aumenta de 1 atm com relação à pressão atmosférica. Sabendo disso, qual seria o volume de 1 litro de ar, comportando-se como gás ideal, inspirado pelo mergulhador ao nível do mar, quando ele estivesse a 30 metros de profundidade, mantendo-se a temperatura constante? Então, vamos lá, vamos fazer um esquema aqui para a gente entender esse negócio. Então, imagina que eu tenho aqui, né, uma ladeirona assim, como está falando em mergulhador, tem que ter água, vamos fazer a água aqui. Olha que bonitinha a minha água. Agora, presta atenção nos dados aí que foram falados no exercício, olha só. O cara está falando que a cada 10 metros de profundidade, a pressão aumenta em quanto? Em 1 atm. Então, e o mergulhador ele está a 30 metros de profundidade. Então, vamos lá. Da superfície... Então, vamos lá. Aqui, vamos supor que tenha 10 metros. Aqui, 20 metros. Aqui, 30 metros. Nosso mergulhador está aqui, ó. Vamos fazer aqui o snorkel do mergulhador, né? O tanque de oxigênio. Tá. As bolinhas. Peixinhos. Então, o nosso mergulhador ele está aqui a 30 metros. A gente sabe que a pressão a nível do mar, que foi dada aqui, é 1 atm. Então, aqui, ó, eu tenho uma pressão inicial igual a 1 atm. A cada 10 metros, aumenta 1 atm. Então, comecei aqui, ó, 1 atm, aí 10 metros, aumentou mais 1. Então, aqui, 2 atm, 20 metros, 3 atm, 30 metros, chegamos aqui com a pressão final de quanto? Fala comigo. 30, ué. Não, 3. Não. 3 tonadinhas. Calma. Olha só, começamos em 1, certo? 4 A atm. cada 10 metros aumenta mais 1. Então aqui, ó, seria 2 atm, certo ou não?
que aumentou mais 1. Ah, Aqui seria 3 ATM, que aumentou mais 1. E aqui seria quanto, então? 4 ATM. 4 ATM, que aumentou mais 1. Beleza? Então tá. Deixa eu apagar esses outros dados aqui para não te confundir. Então, chegamos ali com a pressão de 4 ATM, pressão final. Tá bom. Aí ele fala o seguinte, ó. Sabendo-se disso, qual seria o volume de 1 litro inspirado pelo mergulhador ao nível do mar? Então, aqui no nível do mar, o cara inspirou 1 litro de ar. Então, volume inicial aqui, 1 litro. E eu quero saber qual é o volume final aqui nessa profundidade que o mergulhador está. E aí, outro dado importante que foi nos falado aqui é que a temperatura está constante. Se a temperatura está constante, eu vou ter uma transformação isotérmica. Então, a formulinha aqui será a pressão inicial vezes o volume inicial é igual à pressão final vezes o volume final. Só substituir os valores, ó. Pressão inicial, 1 ATM. Volume inicial, 1 litro. Pressão final, pelos dados do exercício, a gente chegou à conclusão que é 4 ATM. E aí eu vou calcular o volume final. 1 vezes 1 é 1. O 4 está multiplicando, passei dividindo. Igual a VF. Então, eu tenho que VF aqui, 1 sobre 4, igual a 0,25 litros. Bom, atenção, a gente não tem 0,25 litros aqui nas opções. Então, o que eu vou fazer? Eu sei que 0,25 litros é a mesma coisa que 250 ml. E aí, sim, eu tenho essa resposta aqui, na alternativa letra D. Doramos estudar química com o professor Nilson. Galera, fala comigo aí agora. Compreendeu esse exercício? Sim ou não? Sussa? Sim. Belezinha? Bem simples. Ok. Bem tranquilo, né? Só saber interpretar o que está sendo falado para nós aí. Vamos para o exercício 2 agora. Um gás ideal confinado inicialmente à temperatura de 27 graus Celsius. Então, temperatura inicial, 27 graus Celsius. Pessoal, eu não posso usar a temperatura em graus Celsius. Já vamos converter logo aqui. Soma 273. E aqui eu já vou colocar logo que eu tenho, então, 300 Kelvin. Pressão de 15 atm. Então, pressão inicial, 15 atm. Volume inicial, 100 litros. Sofre diminuição de 20 litros no seu volume. Então, pessoal, diz para mim aí. Se eu tinha um volume de 100, ele falou que sofreu uma diminuição de 20 litros. Então, qual vai ser o volume final? Hello? 80, né? Então, diminuiu 20, então caiu para 80 litros. E teve um acréscimo na temperatura de 20 graus Celsius. Se a temperatura inicial era 27, e ele está falando que teve um acréscimo de 20 graus, então a temperatura final será de quanto? 7. Não. Acréscimo, aumentou. 47. 47. 47 graus Celsius mais 273, eu vou ter, então, 320 Kelvin. Beleza. E aí ele pergunta para mim a pressão final desse gás. Perceba que eu não tenho nem temperatura, nem pressão, nem volume constante. Então, eu vou usar a equação geral dos gases. PI, VI sobre TI é igual a PF vezes VF dividido por TF. Pressão inicial, 15. Volume inicial, 100. Dividido pela temperatura inicial, 300. Igual a pressão final, que eu quero saber. O volume final, 80. E a temperatura final, 320 Kelvin. Pessoal, olha as contas aqui, ó. Dá para cancelar o zero aqui. Vai ficar 15 vezes 1 é 15. 15 dividido para 3, 5.
Aqui, dá para cortar o zero aqui do 80 com 320. 8 dividido para 32, se eu divido aqui para 8, vai ficar 1 sobre 4. Então, pressão final vezes 1 sobre 4. Pessoal, esse 4 está dividindo, posso passar para lá multiplicando. Então, eu vou achar uma pressão final igual a 4 vezes 5, 20. 20 o quê? ATM, né? Unidade de pressão. Então, se eu achei uma pressão final de 20 ATM, eu vou marcar a letra B. De bom é estudar com o professor Nilson. Pessoal, tá sacando? É só ler, tirar os dados, e aí você verifica qual forma usar. Ficou alguma dúvida nesse exercício 2? Não. Não. Certeza? Posso prosseguir? Pode. É nóis. Então, vamos lá. Exercício 3. Uma amostra de argônio ocupa volume de 112 litros na CNTP. CNTP, condições normais de temperatura e pressão. Então, a letra A está perguntando o que para mim? Quantos mols de moléculas de argônio há na amostra? Então, vamos lá. Alguém pedindo acesso aqui. Então, vamos lá, pessoal. Quantos mols... Na verdade, esse negócio de moléculas aqui está errado, né? Quantos mols de argônio? Ah, esquece essas moléculas aqui. Argônio é um gás, então não é molécula de argônio. Argônio é um gás nobre. Então, quantos mols de argônio há na amostra? Pessoal, eu sei que 1 mol de qualquer que seja o gás, se tiver na CNTP, a gente combinou que ocupa um volume de quanto? 22,4 litros. Esse cara está me dizendo que esse tanto de gás aí está ocupando 112 litros. Isso corresponde, então, a quantos mols? X. Só isso, professor, só isso. Faz a regrinha de 3. Então, já vou fazer aqui, ó, X, vamos multiplicar cruzado, vai ficar 112 vezes 1, 22,4 vezes X. Já vou falar direto aqui, vai ficar 112 dividido por 22,4. Fazendo essa continha aqui de cabeça, X igual a 5 mols. Beleza? Olha a letra B. Se essa mesma amostra for submetida à pressão de 8,2 atm, numa temperatura de 27 graus Celsius, e eu não posso usar a temperatura em graus Celsius, então já vou converter logo para Kelvin aqui. Que volume ocupará? Então, quero saber o volume. Bom, atenção, a pressão está em ATM, então eu sei que o valor de R é 0,082. Atenção aqui para o seguinte, nós descobrimos o número de mols aqui na letra A. Então, ele fala, se essa mesma amostra, então continua com o número de mols igual a 5, então N igual a 5 mols. Bom, tendo esses dados, eu posso usar a equação de Clapeyron. Por você, nunca rezei tanto. Então, pressão, 8,2, volume, o tio está procurando, N, 5, R, 0,082, temperatura, 300 Kelvin. Bom, aqui o 8,2 está multiplicando, para isolar o volume eu vou passar dividindo, então vou colocar aqui, ó, 5 vezes 0,082 vezes 300 dividido por 8,2. Siga a seta. Então, eu vou ter um volume igual a... Pessoal, atenção à matemática aqui, ó. 0,082 vezes 300, 300 é a mesma coisa que 3 vezes 100. Então, olha só. Vou colocar aqui, ó. 5 vezes 8,2 vezes 3. Por que 8,2 vezes 3? Vou fazer aqui no cantinho, ó. Olha aqui em cima. Você tem 0,082 vezes 300. 300 é a mesma coisa que 100 vezes 3. Quando você pega aqui, ó, 0,082 vezes 100, isso aqui vai dar 0, vai dar 8,2.
Então, vai ficar 8,2 vezes 3. Aí, esse 8,2 que você encontrou aqui, está tudo dividido ainda por 8,2. Você corta 8,2 por 8,3, sobrou 5 vezes 3, volume igual a 15. 15 o quê? Nesse caso aqui, 15 litros. Belezinha? Então, aqui, ó, é só um artifício matemático. Ah, professor, eu quero fazer conta por conta. Beleza, fica à vontade. Quer demorar mais, não tem problema. Isso aqui é só uma dica que eu estou dando, né, da matemática. E dica não é ordem, você usa se você quiser, tá? Compreendido o exercício número 3? Ou tem alguma dúvida? Entendi. Compreendi. Tranquilo? Tranquilo. Podemos prosseguir? Pessoal, lembrando que eu não consigo visualizar o chat, tá? Então, se alguém tiver dúvida, liga o microfone aí, ou se você tiver sem microfone, fala no chat, pede para alguém falar comigo aqui. Vamos lá. Termoquímica. Termoquímica, nós vamos estudar o quê? O calor envolvido em uma reação. Então, aqui, estamos estudando o calor, que é uma energia em trânsito, né? O calor é uma energia envolvida em uma reação química. Ou em um processo de transformação também de estado, principalmente nas reações químicas, né? Reação química. Bom, então, pessoal, esse calor, essa energia, quando está relacionada a uma reação química, eu falei para você que nós vamos chamar de entalpia. E para nós aqui, nesse estudo da termoquímica, é importante que eu saiba calcular a variação de entalpia, que eu chamo então de ΔH, né? A entalpia aqui é simbolizada por H, que vem lá do inglês calor, né? Heat. E aí, calcular a variação de entalpia é o meu principal propósito aqui, certo? Então tá. Eu vou analisar com você aqui, novamente, esses dois gráficozinhos. Então, não se esqueça, estamos falando que termoquímica está relacionado principalmente a um calor que está envolvido em uma reação química. Principalmente, né, nas reações químicas. Isso também pode ser em mudanças de estado, por aí vai. Reação química. Esse calor aqui, quando está, né, envolvido em uma reação química, é um tipo de energia em trânsito que a gente vai chamar de entalpia, simbolizado pela letra H, e o que meu maior interesse é calcular o ΔH, calcular a variação de entalpia, ok? Então, vamos lá. Eu tenho aqui um gráfico onde eu estou mostrando para você uma reação de A mais B, formando C mais D. Olha o sentido da seta aqui, ó. Reagentes indo em direção aos produtos. A seta está descendo. Significa que ao longo desse processo a energia está diminuindo, ou seja, eu estou perdendo energia. Quando eu estou perdendo energia, eu vou dizer que esse processo aqui, então, é um processo exotérmico, ou seja, uma reação exotérmica. Então, uma reação exotérmica, ok? Então, aqui, ó, eu tenho a entalpia do reagente e aqui eu tenho a entalpia do produto. Então, se a energia está caindo, significa que eu estou perdendo energia, o processo é exotérmico. Diferente aqui agora, ó, desse meu outro exemplo. Ó. Tem aqui, então, agora X mais Y, formando Z mais W. Agora, observe que eu tenho aqui, ó, um HR, que é a entalpia do reagente, aqui a entalpia do produto. Então, a minha energia está aumentando ao longo do meu processo. Então, aqui eu posso dizer que eu tenho uma reação que é endotérmica. Beleza? Bom, vamos colocar valores aqui nesses gráficos para a gente poder visualizar isso melhor. Então, vamos lá. Eu sei, então, que a minha reação aqui, eu vou escrever ela novamente, é A mais B, formando C mais D.
Vamos supor que eu esteja começando aqui o meu processo em 100 kJ, vamos supor que aqui a energia está sendo dada em kilojoules, e estou finalizando aqui em 30, ok? Bom, então, eu posso calcular a variação de entalpia através desse meu diagrama. Como? Basta pegar aqui, ó, o final, que é a energia dos produtos, menos a energia dos reagentes. Então, ficaríamos assim, ó, nesse caso aqui. O meu ΔH seria, meu processo final aqui, energia final é 30, a energia dos produtos, menos 100, que é a energia dos reagentes. Então, aqui eu teria um ΔH igual a menos 70 kJ. E aí eu posso representar a equação dessa maneira aqui, ó. A mais B formando C mais D, e o nosso ΔH igual a menos 70 kJ. Perceba aqui, ó, sinal negativo. Toda vez que o sinal for negativo, indica para mim um processo exotérmico. Então, ó, ΔH negativo, processo exotérmico. Se o ΔH for positivo, o processo é endotérmico, ok? Quando eu falo que ΔH é negativo, eu posso falar que o ΔH ele é menor que zero. ΔH positivo significa que o ΔH é maior que zero. Vamos para outro exemplo aqui de baixo. Vamos supor que eu comecei aqui agora em 50 e vou finalizar aqui em 170, por exemplo. Então, eu tenho aqui novamente a minha equação x mais y, formando aqui z mais w. Pessoal, olha só. Eu comecei aqui em 50, fui até 170. Então, como ficaria aqui o meu cálculo do ΔH? ΔH seria, então, o meu estágio final, que seria os produtos, 170, menos o estágio inicial, que tem energia de 50. 170 menos 50, eu teria um ΔH igual a mais 120. Sinal positivo indica que o processo é endotérmico. Então, aqui eu tenho uma reação endotérmica. Diferente do meu primeiro exemplo, onde eu tenho aqui, ó, o sinal negativo indicando processo exotérmico, e aqui o sinal positivo indicando o processo endotérmico. Ok? Então, escrevendo aqui a equação, ficaríamos com x mais y, formando z mais w, e aí eu posso representar o ΔH aqui fora da reação, mais 120 kJ. Ok? Então, lembrando, sinal negativo indica um processo exotérmico, e processo exotérmico indica que aconteceu perda de energia. Processo endotérmico significa que houve ganho de energia. Bom, outra maneira de eu calcular o ΔH é através das entalpias de formação. Basta somar as entalpias dos produtos e somar a entalpia dos reagentes, e aí eu diminuo a entalpia do produto, menos essa soma da entalpia dos reagentes, eu tenho, então, o ΔH da minha reação. Ok? Bom, vamos ver isso em forma de exercício? Como é que pode ser cobrado? Eu já resolvi alguns com você lá naquela videoaula, mas vamos fazer outros aqui agora. Vamos lá. O uso de hidrogênio como combustível para automóveis é uma das apostas das indústrias automobilísticas para o futuro, já que a queima do gás hidrogênio libera apenas água como produto da reação e uma grande quantidade de calor. A reação de combustível de combustão do gás hidrogênio é apresentada abaixo. Então, tem aqui, ó, reação do gás hidrogênio. Então, eu tenho H2 mais O2, formando 2H2O. E atenção que eu tenho aqui um ΔH de menos 483,6 kJ. Esquece isso aqui. Pessoal, primeira coisa que eu vou olhar, o sinal aqui é negativo. Se o sinal é negativo, significa que essa reação é uma reação exotérmica. Perceba que foi dado aqui em quilojoules, tá? Não em quilojoules por mol. Então, atenção. A reação acima é uma reação, eu já sei que ela é exotérmica. Então, vamos lá. A letra A está fora. Então, letra A está fora. Letra B,
Exotérmica pode ser com liberação, tá certo? Exotérmica libera energia de 483,6 por mol de gás hidrogênio? Não. Olha só, aqui eu tenho 2 mols. Se eu quiser por mol, eu tenho que pegar esse valor aqui, ó, e dividir por 2, para saber quanto é por mol. E dividindo esse valor por 2, eu vou ter menos 241,8 quilojoules. Aí sim seria por mol. Ok? Vou escrever direito aqui. Pessoal, vai desculpando que a minha habilidade para escrever nesse troço aqui ainda está em andamento, tá? Então, 241,8 quilojoules por mol. Bom, se você observar, tem alguma alternativa que me dá que a reação é exotérmica e com esse valor aqui por mol. É a letra E. Olha só. Reação exotérmica com liberação. Liberação está certo aqui, porque se o processo exotérmico libera energia, se o processo fosse endotérmico, absorveria energia. Então, o processo exotérmico libera, e aqui 241,8 kJ por mol de gás hidrogênio. Então, a alternativa correta seria a letra E. De estudar química com o professor Nilson é muito legal. Sussa, pessoal. Tranquilinho aí ou não? Tranquilo. Beleza? Posso prosseguir, então? Vamos para os quintos? Exercício número 5. Agora eu acredito que esse aqui foi o que teve, né, um pouco mais de dúvida, esse tipo de exercício aqui. A equação química a seguir representa a reação de fermentação alcoólica da glicose. Então tem aqui a reação. Determine o valor correto da variação de entalpia da reação de fermentação da glicose em quilojoules por mol, dado as entalpias de formação a seguir em quilojoules por mol. Então eu tenho aqui os valores, né, das entalpias de formação, e eu quero calcular esse ΔH para essa reação aqui, tá? ΔRH aqui é ΔH da reação, tá? Bom, eu vou colocar aqui na próxima tela, onde eu já deixei aqui a equação e os valores, ó. Então, o valor do C6H12O6 já está ali, é menos 1.277. O valor do C2H6O é menos 278. E o valor do CO2 é menos 394. Agora, lembra que esses valores aqui, segundo o enunciado, estão em quilojoules por mol. Agora, aqui, ó, eu tenho somente 1 mol, então tá ok. Aqui eu tenho 2 mols, então eu vou pegar esse valor aqui, ó, multiplicar por 2. Aqui, de novo, tenho 2 mols, então também vou pegar esse valor aqui e multiplicar por 2. Como é que é a nossa fórmula? Como eu tenho os ΔH de formação, a fórmula é ΔH é igual à soma dos ΔHs de formação dos produtos menos a soma dos ΔHs de formação dos reagentes. Então, eu tenho isso aqui, ok? Bom, vou dar uma divididinha aqui, ó, e aí vou calcular separado o ΔH de formação do produto, ΔH de formação do reagente. Então, vamos lá. A soma dos ΔHs de formação dos produtos, pessoal, pode ser dada da seguinte maneira. Lembra que antes da seta eu tenho reagente, depois da seta estão os nossos produtos. Então, o produto aqui vai ficar 2 vezes menos 278, mais, né, é uma soma, 2 vezes menos 394. Então, isso aqui será igual a menos 556, sinal de positivo, 2 vezes menos 394, vai dar menos 788. Fazendo essa continha aqui, eu vou chegar em menos 1.344. Ok? Vai me ajudando nessas contas aí, hein? Eu estou fazendo aqui de cabeça, mas vai que eu erro, né? Então vai me ajudando aí. Bom,
Então, eu tenho esse valor aqui para a entalpia de formação dos produtos. Agora, reagente, eu só tenho esse cara aqui, ó. Então, a soma do ΔH de formação do reagente será igual a menos 1.277, que eu só tenho ele. Agora, eu posso pegar e voltar aqui na minha fórmula. Então, ΔH será igual. Entalpia de formação dos produtos, menos 1.344. Aí, menos da fórmula, menos 1.277. Preciso ficar atento que aqui eu tenho o sinal negativo, então menos, com outro menos aqui, né? Então, esse menos aqui manda a gente inverter a operação. Então, vai ficar menos 1.344 mais 1.277. Né? Menos com menos é mais. Então, eu vou ter aqui um ΔH igual a menos 67 quilojoules por mol. Tá? Beleza. Então, eu cheguei aqui nesse valor de menos 67 kJ por mol, que é o nosso ΔH da reação. Pessoal, esse exercício aqui, conseguimos compreender ou não? Professor, Fale. o Esther tá perguntando no chat. Alguém pergunta pra ele por que no outro ele dividiu e nesse ele multiplicou. Tá, O Esther vamos lá. perguntou. Aqui, ó. Tá, então, Wester, presta atenção aqui, ó. O enunciado me deu que esses valores aqui estão em quilojoule para 1 mol, quilojoule por mol. Então, isso aqui, ó, todos esses valores é para 1 mol. No outro exercício, deixa eu voltar lá com você, ó. No outro exercício, ele não dava em quilojoule por mol, ele dava em quilojoules. E aqui, ó, eu tenho 2 mols. Então, esse valor aqui já é para esses 2 mols, mas a pergunta está em quilojoule por mol. Então, se isso aqui é para 2 mols, dividindo para 2, eu acho para 1 mol. Tá? Conseguiu compreender ou não? Fala no chat aí, pede alguém para me retransmitir. Falou que entendeu. Beleza. Então, voltando aqui. Conseguimos compreender, então, pessoal, esse exercício? Ou tem alguma coisa que ficou obscura aqui? Você vê que é mais matemática do que química, né? Estamos tranquilos nessa questão? Sim ou não? Tranquilo, professor. Tranquilo, professor. Posso prosseguir? De boa. Pode. Então vamos nessa. Questão 6. Pessoal, exercício, sabe de onde foi esse exercício aqui? Do Enem. Se não me engano, de 2013. Não me lembro o ano agora, mas foi recente, tá? Não foi do ano passado, mas foi de anos anteriores. Olha que exercício interessante esse aqui. O aproveitamento de resíduos florestais vem se tornando cada dia mais atrativo, pois eles são uma fonte renovável de energia. A figura representa a queima de um bioóleo extraído do resíduo de madeira, sendo a variação de entalpia devido à queima de 1 grama desse bioóleo, resultando em gás carbônico e água líquida. E a variação de entalpia envolvida na conversão de 1 grama de água no estado gasoso para o estado líquido. Então, olha o gráfico aqui comigo agora. Ele está me dando aqui um gráfico onde eu estou indo do bioóleo mais oxigênio. Então, olha a seta, ó. Vai aqui para CO2 gasoso mais água líquida. E essa reação tem um ΔH, que ele chamou de ΔH1, de menos 18,8. E ele está dizendo aqui, ó. Tá vendo que está CO2 gasoso mais água gasosa. E ele está aqui, ó, mostrando uma outra reação que vai de CO2 gasoso para água líquida. Ou seja, está convertendo água líquida para água gasosa. E ele está dizendo que para isso aqui está sendo gasto menos 2,4 kJ por grama de água. Tá?
A pergunta: a variação de entalpia em quilojoules para a queima de 5 gramas desse bioóleo, resultando em CO2 gasoso e água gasosa é... Então, é o seguinte, pessoal, queremos essa reação aqui, ó. Bióleo está entrando em combustão, então está reagindo com O2, formando CO2 gasoso mais água gasosa. Se você verificar comigo aqui no diagrama, a reação está representada aqui, ó, bióleo mais O2 formando CO2 gasoso mais água gasosa. Seria esse pedaço aqui, ó. Então, nós não sabemos esse ΔH aqui. É isso que eu quero saber. Mas aí, se você for um cara esperto, vai perceber o seguinte, ó, olha aqui. Você está vendo que foi dado aqui para você, ó. Saiu torto aqui. Foi dado para você o valor desse, caneta. Foi dado o valor dessa reação aqui, ó. Então, começando aqui, indo até o final, foi dado para você esse valor aqui, ó, que é o ΔH1, que é menos 18,8 kJ. Mas esse pedacinho aqui, ó, esse pedacinho aqui também foi dado, que é menos 2,4. Concorda comigo que se eu excluir esse pedacinho aqui, ó, eu não vou ter esse valor que eu estou procurando, que é daqui até aqui? Sim ou não? Concorda comigo? Conseguiu compreender a ideia ou não? Sim. Sim. Consegui não, professor. Não? Então vamos de novo. Sem problema. Vamos começar de novo aqui. Ó, o que eu quero saber é o seguinte, ó. Eu quero saber a reação do bioóleo formando CO2 gasoso e água gasosa. Ou seja, eu preciso saber isso aqui, ó. Esse ΔH dessa reação aqui, ó. É isso aqui que eu preciso saber. Eu não sei esse ΔH. É isso que ele está me perguntando. Mas eu sei isso aqui, ó. Esse tantão aqui, ó, ele me deu o valor. Ele me deu esse valor aqui, que é esse ΔH1. É menos 18,8. E esse espacinho aqui também, ó, ele me deu o valor, que é menos 2,4. Então, se esse tantão aqui, ó, é 18,8 e esse tantinho é menos 2,4, se eu excluir esse pedaço aqui, ó, você concorda que eu vou ficar com isso aqui, ó? Sim ou não? Ah, sim, entendi. Entendeu? Então, ó, peraí, o total era quanto? O total, aqui no diagrama, o total era menos 18,8. Eu quero subtrair esse espacinho aqui, que não é interessante para mim. Então, eu vou subtrair aqui, vai ficar menos 2,4. Então, fazendo essa continha aqui, eu vou chegar em menos 16,4. Que alternativa, então, eu vou marcar? Fala para mim aí, letra? É. Só que não. Sabe por quê? Olha só, esses valores aqui estão sendo dados em quilojoules por grama. E ele me pergunta para 5 gramas. Cara, e aí muita gente passou despercebido nesse detalhe. Isso aqui, ó, esse valor aqui, ó, é em quilojoules por grama. Para 5 gramas, então eu tenho que pegar esse valor aqui e multiplicar por 5. Já que isso aqui é para 1 grama. Então, multiplicando para 5, aí eu chego em menos 82. Sacar a parada?
Sim ou não? Entendi. Então era uma pegadinha do exercício aqui. Tem que ficar atento ao dado aqui, ó. Então a unidade foi dada em quilojoule por grama e ele pede para 5 gramas. Então por isso que eu multipliquei para 5 aqui, para dar o valor para 5 gramas. Aí sim, que letra eu marco agora? Letra C. De como sou feliz estudando química. Ok? Pessoal, ficou alguma dúvida até o presente momento? Se não entender alguma coisa, por favor, fala, eu tento explicar de novo. Vamos aproveitar esse momento aqui. Sussa. Pra mim tá tranquilo. Fale agora ou cale-se para sempre. Mentira. Fale agora ou pode falar depois também. Então vamos lá, vamos fazer em coro aqui para matarmos a saudade. Então, eu vou repetir aqui, quando eu terminar, todo mundo grite aí em coro. Entendi. Então, se aqui está em quilojoules por grama, e o exercício está medido por 5 gramas, eu pego esse valor, multiplico por 5, para dar esse valor para 5 gramas. Então, fazendo a continha aqui, eu vou chegar em menos 82 quilojoules, por isso vou marcar a letra C agora. Entendi. Tá bem. Então, cortei o D, aí não. Bom, vamos ver o que mais que eu tenho aqui. Ah, acabou. Bom, pessoal, deixa eu voltar aqui agora com vocês. Hello de novo. Pessoal, o que vocês acharam desse recursozinho da gente escrever no slide? Fica legal? Você acha que melhora a compressão? Fica tranquilo? Ficou massa. Bom, se você, para efeito de registro, então, Wester, agora eu tô vendo o chat aqui. Não, as atividades não estão tão nesse nível assim. Tá até mais fácil um pouco, tá? Mas é mais ou menos por aí. Mas tem algumas perguntas que estão até mais fáceis um pouquinho, tá? Pessoal, para efeito de registro, então, já que eu estou gravando a reunião e também gravando o chat, quem gostou aí desse recurso, né, fala para mim aí, eu gostei, e logo depois escreve eu gostei aí para a gente registrar, né, para depois, se a coordenação perguntar alguma coisa, eu dizer que estou usando esse recurso. Por favor. Eu gostei. Eu gostei também. Ficou bem melhor. Oi, Camila. Quanto tempo não nos vemos, né? Saudade de perturbar você também. Saudade também de perturbar você. Pessoal, então é isso, tá? Da mesma maneira que eu tento dar o meu máximo em sala de aula, sendo também à distância, não vai ser diferente. Eu estou tentando dar o meu máximo para vocês aqui. Eu esperava aí, né, pelo menos mais de 50 pessoas. Nós estamos com 39, alguns entraram, saíram, não sei, deve ter tido algum problema. Mas, para aqueles que vieram, aproveitaram. Quem não pôde vir, né, eu vou deixar o link depois aí para poder assistir essa videoaula, essa webconferência, né, que a gente fez. Mas participar ao vivo é sem dúvida muito melhor, né? Você tem a possibilidade de interagir, pode perguntar na hora, quando não entende alguma coisa, de repente pode parar o professor e perguntar ali. Então, assim, por isso é interessante participar ao vivo. Mas, se não temos mais dúvidas, eu vou encerrando aqui a minha transmissão com vocês. Se atente às atividades, tá? Cuidado para não perder os prazos, porque é complicado para a gente
ficar também, depois ampliando esses prazos, a gente perde um pouco o controle, principalmente para mim, que tem bastante turma. Para vocês terem ideia, eu dou aula para todos os segundos anos do IFRO, lá de Paraná, né? Então, eu dou aula para o segundo de informática, segundo de floresta, e para os segundos de química também. Os segundos de química, a gente vai fazer uma webconferência daqui a pouco, né? Eu não coloquei junto com vocês para dividir, não ficar tanta gente assim. Mas tentem fazer as atividades agora, vejam o material novamente. Eu coloquei lá 2 tentativas, né? Faz com calma. Viu que errou alguma coisa, tem uma segunda tentativa, tá com dúvida, entre em contato comigo, né? Que a gente tenta ajudar aí o máximo que a gente puder. Tá bom? Pessoal, alguém gostaria de falar mais alguma coisa? Não, Não? Podemos encerrar então? podemos. Bom, um grande abraço para vocês então. Eu vou disponibilizar o link dessa reunião no YouTube, tá? Carol, saudades das aulas também, né? Saudade da gente fazer as nossas brincadeiras em sala. Eu vou disponibilizar o link depois para vocês aí no YouTube, tá? Dessa videoconferência, e aí fiquem à vontade aí para informar os colegas que eu vou estar disponibilizando o link, tá? Pede para quem não pôde vir para pelo menos assistir essa webconferência, tá bom? Pessoal, um abraço a todos vocês então, e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau, até a próxima. Tchau. Tchau.
Você quebrou o balde? Fala que você quebrou, então bora ver.